Alguma vez deu por si, prestes a chegar ao limite, a ponto de explodir, sem ser capaz de gerir mais nenhum assunto? Sem ser sequer capaz de descansar, mesmo que tivesse a oportunidade? Eu já. Bom, e tal como eu, muitos já se sentiram assim, num momento ou noutro da sua vida. Nunca na história da humanidade o desenvolvimento e a mudança se fizeram a um ritmo tão acelerado como atualmente. Basta recuarmos 50 anos e percebemos claramente que as pessoas nasciam, cresciam, morriam no mesmo local ou perto, trabalhavam na mesma empresa, com as mesmas pessoas toda a vida, os casamentos duravam décadas. E atualmente? Atualmente as coisas são muito diferentes. A mudança é constante e a um ritmo cada vez maior. E claro, também o nível de conhecimento exigido para qualquer trabalho aumentou muito nas últimas décadas. Isto traz-nos problemas. Então é aqui que entra o stress. E o que é isto do stress? Bom, o stress, originalmente, a palavra vem da física, é oriunda da física e designa aquilo que é a tensão e o desgaste a que os materiais estão expostos. Atualmente, o termo stress designa aquilo que é um programa inato e pré-definido para nós lidarmos com a mudança. Ou seja, este programa já nasce connosco, já vem de fábrica, para nós, no fundo, lidarmos com os stressores ou fatores de pressão que podem ser internos ou externos. É impossível vivermos sem stress, ele é um facto inescapável da vida, faz parte da humanidade, sempre fez, sempre irá fazer, porque é impossível vivermos sem incertezas, doença, morte nossa ou dos nossos familiares, contratempos de toda a espécie. Agora na pandemia, muitos tiveram de lidar com isto, não é? Com uma enorme incerteza, uma situação muito incerta, em teletrabalho, com os seus companheiros, companheiras, com as crianças em casa. Muitos viram os seus recursos reduzidos ou tiveram medo de os perder. Ou seja, para aqueles que não sabiam, ficaram agora a conhecer esta resposta de stress, não é? Então o que é que acontece? Basicamente, numa resposta de stress, o que acontece é que nós vamos ter a mudança, não é? Pode ser um desafio ou uma oportunidade, e o nosso corpo vai desencadear uma série de mecanismos. Vai ativar, por exemplo, o eixo hipotálamo e hipófise suprarrenais, com o libertar de neurotransmissores e de hormonas do stress, o nosso tão conhecido cortisol, não é? Entre muitos outros. O coração vai acelerar para nós podermos, para que o sangue seja bombeado para os membros e nós possamos fugir ou lutar se for caso disso. Portanto, o organismo vai se tentar adaptar com o mundo todo, vai ativar todos os sistemas, basicamente. O sistema nervoso central, o sistema cardiovascular, o sistema musculoesquelético, imunitário e por aí vai. É também por isso que o stress pode basicamente afetar todos os órgãos e sistemas do nosso corpo, não é? E dar origem a doenças físicas e mentais de toda a espécie, a diabetes, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinais, depressão, etc. Depois, outra coisa que também vai acontecer é que o nosso cérebro vai desativar algumas funções de alta ordem. Não é? O lobo pré-frontal vai desativar, vai desligar e nós ficamos com algumas competências comprometidas. Por exemplo, a linguagem, o raciocínio, não é? A concentração. Mas vejam, isto tem utilidade. Imaginem se nós formos passear na selva e encontrarmos um leão, não nos é muito útil ficar a observar a sua linda juba, não é? Ou ficarmos a ponderar, será que este leão tem fome? Será que ele me quer comer ou não? Ainda não tínhamos acabado de pensar, já tínhamos sido comidos. Não é? Portanto, o problema não é esta resposta. Ela é necessária. É natural e necessária. O grande problema é o stress crónico. E o stress crónico existe porque nós temos sistemas emocionais, motivacionais, que se desenvolveram ao longo de milhões de anos, para nós lidarmos com ameaças muito diferentes das que temos hoje em dia. Este sistema de defesa-ameaça foi desenvolvido, evoluiu para nós lidarmos com predadores, por exemplo, tigres de dente de sabre, mas não para lidarmos com contas para pagar, conflitos no local de trabalho, em casa, filas de trânsito, tempos muito curtos para acabar, para terminar alguns trabalhos e por aí vai.
Ou seja, nós desenvolvemos uma sociedade que nos traz muitos problemas a nós, que somos apenas uns trogloditas de fato e gravata, ou vestido e saltos altos, não é? Ou seja, o nosso cérebro está completamente despreparado para o mundo que nós criamos. Não é? E perante aquilo que ele percepciona como uma ameaça perpétua, que pode ser imaginada ou real, então facilmente colapsa. Porque o nosso sistema, não é? Este que ativa a resposta luta ou fuga, está preparado para durar uns minutos e não horas, dias, semanas, meses e até anos. Se a isto juntarmos o facto de nós estarmos cada vez mais alienados, mais desconectados uns dos outros, então, claro, temos aqui o caldo perfeito, digamos assim, para adoecer o corpo e a mente. Então, aqui dentro desta visão, o stress tem 3 fases distintas. Quem primeiro cunhou este termo, o stress, foi Hans Selye, um endocrinologista, que foi um dos cientistas que mais estudos fez sobre este conceito, e ele define o stress como uma resposta inespecífica à mudança. E aqui inespecífica porque, independentemente do stressor, pode ser trauma físico, trauma psicológico, frio ou calor excessivos, ruído, etc., o organismo vai funcionar de forma muito semelhante. A também chamada síndrome de adaptação geral, então, compreende estas 3 fases. A primeira fase é da ativação, é então quando o cérebro detecta que há ali uma mudança, que pode ser, como já vimos, uma ameaça ou pode ser uma oportunidade. E vai então desencadear os mecanismos, como vimos, o sistema nervoso central, o sistema musculoesquelético, cardiovascular e por aí dentro, para se tentar adaptar e restabelecer o equilíbrio. Portanto, este mecanismo natural da homeostasia vai tentar que o organismo recupere, portanto, o seu equilíbrio. Portanto, o que vai acontecer é que se o stressor perdurar no tempo, os conflitos em casa, no trabalho, problemas financeiros, a pandemia, o que vai acontecer é que vamos passar a uma segunda fase. E nesta segunda fase, chamada a fase da resistência, o organismo também está a tentar adaptar-se. Ele está a consumir muitos recursos. O que acontece, e aqui é que é importante, fora da consciência do indivíduo. Ou seja, como esta fase não é tão intensa como a primeira, o indivíduo pode não se aperceber. E é por isso é que esta fase é extremamente perigosa, porque já não vai tentar, as pessoas já não vão tentar alterar o seu contexto, as suas circunstâncias de vida. Ora, se o stressor perdurar, nós podemos ainda ficar algum tempo nesta fase, mas não indefinidamente, não é? Se o stressor perdurar, então vamos entrar na terceira fase, que é então do esgotamento. E aqui não há hipótese, o organismo já não tem mais recursos para lidar com o stressor, para reequilibrar o organismo, e é aqui que se instalam grande parte das doenças, como por exemplo depressão, burnout, etc. Então, podemos resumir a questão da seguinte forma. Primeiro, a experiência causa-nos uma grande dificuldade, depois habituamos-nos e, por fim, já não podemos mais. Então, estamos condenados? Não, claro que não. Porque é aqui que entra aquilo que é a diferença entre a reação ao stress e a resposta ao stress. Claro que há um papel do ambiente, mas outro papel também é nosso. Ou seja, esta resposta inicial, nós não temos grande controle. Há qualquer coisa que se pode fazer, mas é pouco. Portanto, esta resposta está cá. Uma gazela, por exemplo, quando foge de um leão, não é? Quando é perseguida por um leão e foge, ela fala porque tem esta resposta. Não é? Claro que ela, ao contrário de nós, rapidamente vai pastar outra vez muito calmamente. Nós, seres humanos, não. Nós, seres humanos, o que vai acontecer connosco é que vamos começar a ficar a ruminar na questão, ou a preocupar-nos. E se o leão volta? E se o leão agora? E se em vez de um vem 2 ou 3? Já viram o que é ser comido vivo? Deve ser horrível. Ou seja, nós vamos estar a elaborar um acontecimento e vamos, para além disso, avaliar a nossa experiência interna, os nossos sentimentos, as nossas sensações corporais, as nossas emoções, os nossos pensamentos, vamos avaliá-los negativamente. E eles vão se tornar, eles próprios, esta experiência interna, os estressores. Os tais fazem parte dos estressores internos que eu falei há pouco. Ou seja,
à medida que nos vamos tentando adaptar e, no fundo, modificar a nossa experiência interna, vamos prejudicando mais, vamos aumentando esta resposta de stress, fazendo com que ela perdure no tempo. E depois ainda podemos deitar mão de comportamentos como comer ou beber exageradamente, tomar substâncias, legais ou ilegais, negar que temos um problema, uma série de fatores que nós vamos cada vez agravando mais até que realmente, lá está, chegamos à tal fase do esgotamento. E é aqui então que entra a resposta, não é? Mas nós temos a capacidade de responder ao invés de reagir automaticamente. E é aqui que entra aquilo que é o mindfulness, que é simplesmente uma das ferramentas mais eficazes para lidar com o stress. Porque com a resposta mindful, já agora mindfulness, a nível científico define-se como a consciência que surge de prestarmos atenção ao momento presente sem julgamento. Lá está aqui esta parte sem julgamento. Ora, se antes nós estávamos a avaliar negativamente a nossa experiência interna, nós aqui olhamos para ela com uma outra atitude, uma atitude de curiosidade e abertura para esta experiência. E reparem, só por este facto de olharmos com outro olhar, de sermos capazes de observar a nossa experiência sem a estar a avaliar negativamente, é como se quebrasse a magia. E novas oportunidades surgem, não é? Novas oportunidades de ação surgem ficam à nossa disposição.